Queridos, hoje à noite nós vamos falar sobre evidências do novo nascimento. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode isso acontecer? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Já imaginou se vocês crerão se eu lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu não sei se você demora assim a analisar os diálogos de pessoas com Jesus, né? Com os discípulos. Às vezes, naquele contexto do diálogo, surgem algumas perguntas interessantes. E é bem interessante também como Jesus sabe colocar cada pessoa no seu devido lugar. Este homem, né, versículo 1, fala que ele era um fariseu chamado Nicodemos e que ele era uma autoridade entre os judeus. Sim, de fato. Nicodemos pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte, né, em termos de religião, da religião judaica. E ele era composto de 70 pessoas. Não, sim, não era qualquer pessoa que fazia parte desse nível de autoridade entre os judeus. Então, tinha algumas características. Por exemplo, uma boa formação.
não somente de uma formação secular, mas especialmente uma formação teológica, uma formação de todo o contexto, de todo o conhecimento da história do povo de Israel. Não é? Então, a segunda característica de quem pertencia ao Sinédrio era uma pessoa de posses. Era uma pessoa de posses. Tinha que ter recursos para participar ali desse seleto grupo de 70, né, chamado Sinédrio. E outra coisa, tinha conhecimento. Então, veja bem que no versículo 2, ele chega para Jesus e diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Imediatamente, Jesus diz para Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Às vezes nós chegamos a um estágio da vida que pensamos que o nosso muito ou pouco conhecimento, a nossa posição social, o que amealhamos em termos materiais durante a vida, isso nos credencia a irmos para o céu, a termos a vida eterna. Nicodemos, ele se colocou aqui numa posição de dizer o seguinte: olha, Jesus, eu sou um líder, eu tenho recursos, eu entendo toda a teologia, eu conheço a história de Israel. Em outras palavras, está me faltando alguma coisa para que eu possa ir para o céu? Está me faltando? Por isso que Jesus diz aqui, olha, em verdade, vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não nascer de novo. E isso desconstruiu totalmente a intenção de Nicodemos nesse encontro com Jesus. O que é nascer de novo? E ele, mais na frente na conversa, ele vai dizer assim para Jesus: Jesus, pode um homem velho, versículo 4, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre materno e renascer. É claro, ele entendia isso. Então, o que é realmente esse novo nascimento que Jesus veio trazer e nos ensinar? Então, queremos dizer ainda, né, nesta introdução, assim como há o nascimento natural, existe também o nascimento espiritual. Há pessoas que nasceram naturalmente, mas ainda não nasceram espiritualmente. Entende isso aí? O nascimento natural gera a natureza humana, que ela se corrompeu com o pecado na queda de Adão no jardim do Éden. Consequentemente, essa natureza se enfraquece, envelhece, e um dia ela morre física e depois espiritualmente. Então, ou seja, se eu projeto toda a minha vida somente pensando nesse nascimento natural,
se eu não procuro entender o que é esse nascimento, nascer de novo, esse nascimento espiritual, então eu vou passar por todas essas etapas desta velha natureza, ou da natureza humana, uma natureza corrompida pelo pecado desde a queda, uma natureza que se enfraquece, envelhece e um dia morre física e depois espiritualmente. Por isso, o novo nascimento é tão importante. Ou mais importante do que esse nascimento natural. É uma nova natureza implantada em nós pelo Espírito Santo, que nos ajuda a vencer o pecado e nos conduz à vida eterna. O novo nascimento é uma implantação de uma natureza divina, e somente Deus pode fazer isso. Implantar em todos nós uma natureza divina. E essa nova natureza é implantada pelo Espírito Santo, que nos ajuda a vencer o pecado e que nos conduz à vida eterna. Então, é isso que Jesus estava ensinando a esse líder religioso, um aristocrata, pertencente realmente à mais alta corte da religião judaica. Mas, porém, ainda não tinha nascido de novo. Então, não é a religião, queridos. Nós não pregamos aqui a religião A, B, C, confrontamos religião. Não é a religião que nos salva, que nos conduz à vida eterna. É Cristo Jesus. É Cristo. Mas todos falam de Cristo, pastor. A maioria dos grupos religiosos que eu conheço fala de Cristo. A maioria do grupo religioso não fala do novo nascimento. Uma vez um homem perguntou assim para mim: rapaz, hoje tem uma mistura de tantas religiões. Se você vai na internet, é religião, é filosofia, é abertura de igrejas em cada esquina aí. É uma confusão tão grande. Como saber de fato o caminho? Disse: olha, Jesus já respondeu isso há mais de 2000 anos. Quando Jesus disse: eu sou o caminho. Só Jesus. Só Jesus é o caminho. Então não é a religião, não é o conhecimento, não é a posição social que nos credencia a ter a vida eterna. Nada disso nos credencia a ter a vida eterna, mas somente o novo nascimento. Somente o novo nascimento é que nos credencia a ter a vida eterna. E eu quero perguntar para todos nós que estamos aqui nessa noite: você já nasceu de novo? Essa é a grande pergunta da nossa existência. Se você já tem idade de compreender isso, eu quero que você compreenda nessa noite mais e mais. Olha, você já nasceu de novo? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Você já nasceu de novo? Porque
responder a esta pergunta faz e traz uma grande diferença para nós. Então, vamos mostrar evidências, pelo menos 3 evidências nessa noite, que certifica que nós já nascemos de novo. Há várias evidências, mas essas 3, eu creio que nos dará o norte deste caminho, né, para que nós possamos entender evidências sobre o novo nascimento. Quero falar apenas 3. E a primeira é a nossa conexão com Deus é restaurada. Primeira evidência de quem passou pelo novo nascimento, sua conexão, nossa conexão com Deus é restaurada. Esta conexão foi perdida. Veja bem que de toda a criação, quando você lê ali os 2 primeiros versículos, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, falando sobre a criação, falando sobre terra, céu, mar, animais, quando chega na criação do homem e da mulher, há 2 letras hebraicas diferentes ali, que fala claramente que de toda a criação, somente o homem e a mulher são os únicos da criação que podem se conectar com Deus. Por isso que Gênesis também fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque nós somos os únicos da criação que podemos nos conectar com Deus. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, fala que essa conexão foi interrompida por causa do pecado. Tanto é que Adão e Eva, eles foram expulso realmente do jardim do Éden, do paraíso. Por quê? Porque quebrou a conexão com Deus. A comunicação com Deus. Acredito que muitos de vocês assistiram aquela série de Gênesis, né, passada pela Rede Record, e tratou realmente desse assunto. Aquela perfeição lá no jardim do Éden. Depois, um segundo momento da queda. E até uma música, né, que todos nós cantamos, né, Jardim da Inocência, né? E ele diz, se eu pudesse, né? Se eu pudesse novamente me conectar com Deus. Queridos, Jesus veio para nos conectar com Deus. Jesus veio. Tanto é que, voltando lá para o texto, no versículo 13, Jesus diz, olha, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem veio do céu? Jesus, nosso Senhor, o Filho do homem. Por isso que Jesus é o caminho. Por isso que Jesus é a conexão, porque Ele veio do céu para realmente restaurar esta conexão que nós devemos ter com Deus. Conexão é relacionamento. Jesus veio restaurar esse relacionamento que nós devemos ter com Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ninguém nasce filho de Deus.
Nós dizemos erroneamente, se nós não nascermos de novo, muitos de nós falamos, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Se você não passou pelo novo nascimento, você não pode dizer isso, isso não é verdade. Ninguém nasce filho de Deus, somos todos criaturas dele. Somente através do novo nascimento é que nos tornamos. Aquilo que é feito se torna. É o que diz o versículo 12, novamente, capítulo 1, 12. Mas a todos quanto receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, somente através do novo nascimento é que nos tornamos filhos de Deus. Essa nova conexão é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Segunda evidência ganhamos uma nova natureza. Ganhamos uma nova natureza. Essa nova natureza é ganha. Essa nova natureza é implantada. Essa nova natureza só chega a habitar em nós quando nós decidimos. Por isso que nós falamos o quanto é importante nós decidirmos entregar a nossa vida a Jesus. Porque quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, é que essa nova natureza é implantada em nós. A nossa natureza terrena foi completamente corrompida pelo pecado. Não tem nada de bom na nossa natureza terrena, porque ela foi completamente corrompida pelo pecado. Não há nada de bom na natureza terrena. Ela não se refaz, ela não se renova e especialmente nos afasta de Deus. Veja bem que a natureza terrena, ela não se refaz, ela não se reforma e especialmente nos afasta de Deus. Quem não conhece certos evangeliqueis, eu estou frio na fé. Eu estou desigrejado. Sabe, aquela vontade que eu tinha, não tenho mais. A velha natureza, querido, olha, engolindo a nova natureza. A nova natureza, queridos, ela gosta de Deus. Ela ama Deus. Ela é apaixonada por Deus. A nova natureza nos inclina para Deus. A nova natureza nos dá vida diariamente. A nova natureza nos mobiliza a ler a Bíblia, ou pouco ou muito, mas ela nos motiva. A nova natureza nos leva a ter um tempo de qualidade com Deus. A nova natureza, ela se relaciona com Deus. A nova natureza gosta da igreja, ama a igreja. A nova natureza entende que Jesus deu a sua vida pela igreja. A nova natureza vibra com as coisas de Deus. A nova natureza vive intensamente uma caminhada com Deus. Isso é o que faz a nova natureza em nós. Não há nada de bom na natureza terrena.
E eu não sei, às vezes, como alguns que até se queixam, né, que nasceu de novo, passam a ser engolidos futuramente pela velha. Depois de uma caminhada com Jesus, passa a ser engolido pela velha natureza. Novo nascimento nos leva a essa reflexão. É uma conexão que foi restaurada. Nós ganhamos uma nova natureza. E essa natureza nos leva a várias vitórias, ao contrário, né? Ao contrário da velha natureza, a nova natureza ela nos leva a ter uma vida de vitória, primeiramente sobre nós. Uma vida de vitória, primeiramente sobre nós, e depois sobre o pecado. A Bíblia diz claramente, agora em 1 João, se você quiser acompanhar na carta, 1 João, versículo 3 e 9, e esse é um dos versículos mais importantes que nós devemos entender. Não é o Evangelho ou é a carta, agora próximo ao Apocalipse, capítulo 3 e versículo 9. Olha bem o que diz esse versículo, queridos, preste muito atenção nesse versículo. Diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ah, pastor, mas nós não vamos pecar mais. Não, não se trata disso, queridos. Não se trata disso. Vamos pecar sim. Não existe impecabilidade para ninguém. Somente Jesus. Somente Jesus. Jesus nunca conheceu o pecado. Vamos pecar, sim. Mas essa nova natureza vai nos levar ao arrependimento. Essa nova natureza vai ficar nos dando sinais, até mesmo através da nossa consciência, mostrando realmente o nosso erro. Essa nova natureza ela vai ficar realmente lutando dentro de nós, para que nós possamos realmente vencer a prática. A questão não é pecar. A questão é continuar na prática do pecado. Pecar, todos nós vamos pecar, queridos. Mas a nova natureza nos leva a termos realmente a vitória, né? Este não pode viver pecando, né? Aí no gerúndio, ação contínua do pecado, porque ele é nascido de Deus. Então, uma nova conexão, queridos, é uma evidência. Nós somos conectados com Deus. Nós ganhamos uma nova natureza. E a terceira evidência, e essa é a mais forte, que com certeza nós vamos demonstrar todos os dias. É uma real mudança de vida, queridos. Mudança de vida. Quem nasceu de novo, mudou de vida, queridos. Quem nascer de novo, ele vai crescendo e ele muda de vida. É óbvio que uma vez nascido de novo, tudo se faz novo em nossas vidas.
Repito, novo conhecimento de Deus, nova caminhada. Eu reconheço que estava andando numa direção, e arrependimento é justamente isso, e conversão também, né, vem do retornar ou entrar no caminho certo. Eu estava indo numa direção, então eu me converto e vou, de fato, para o caminho que é Jesus. Então, novo conhecimento de Deus, nova caminhada, mas especialmente novo destino. Novo destino. O céu agora é a nossa nova e a nossa futura morada, queridos. Eu não sei se vocês percebem, né, de vez em quando eu lá nas redes sociais, vejo algumas piadas até ilustrativas a respeito do céu e a respeito do inferno. Nessas piadas mostrando como o inferno é quente, mas é bom, sabe? É um local assim, não, lá no céu é aquele marasmo, né? Aquela inércia tal. Aí você vai lá visitar o inferno e lá é churrasco, é quentinho, etc. É uma coisa boa. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Você acha que se o inferno fosse um lugar bom, Jesus teria morrido na cruz por nós? Você acha que se o inferno fosse um lugar bom, Jesus teria morrido na cruz por nós, pelos nossos pecados? O Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, deu a sua vida por nós. Você acha que o inferno é esse lugar bom? Como alguns dizem, não, eu vou encontrar meus amigos lá, vai ser bebedeira, churrasqueira. Cara, as pessoas que falam assim não sabem a asneira do que está dizendo. Por isso que Jesus desceu do céu para dizer que nós precisamos realmente do novo nascimento, do novo nascimento. O céu se torna a nossa nova e a nossa futura morada. Não podemos mais permanecer com os nossos velhos hábitos, regidos pela natureza terrena. Jesus ofereceu a nova vida para aquela mulher flagrada em adultério. Aquela mulher estava prestes a ser apedrejada. E Jesus, diante daqueles que a queriam apedrejar, disse: quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. E a multidão que queria apedrejar aquela mulher, olha, recuou, ficando somente Jesus e a mulher. E Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas Jesus deu a solução para a vida dela: vais e não peques mais. É possível, queridos, nascer de novo. É possível. Jesus falou isso para esta mulher que estava prestes a ser apedrejada. Jesus também ofereceu uma nova vida para a mulher samaritana. Olha, a mulher samaritana tinha 5 maridos. Jesus disse, porque 5 maridos já tivestes. E agora tu estás num 6º relacionamento. E esse marido que agora tens não é teu.
marido. Ou seja, em vez de você ter uma vida somente de namorido, tem pessoas que gostam de namorido. Está com tempo com um, depois de um tempo, aquele é descartável, vai para outro, vai para outro, vai para... Era o caso dessa mulher aqui. Eu tinha 5 namoridos, estava no 6, no 6º. Você é capaz de dimensionar a situação psicológica de uma pessoa assim? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Quando a gente pensa em morte, a gente pensa só na morte física. Ah, não, pecou, e está vivinho da Silva aí. Cara, mas você não sabe a morte psicológica, a morte espiritual, a morte da culpa dentro daquela pessoa. Você não sabe. Há pessoas que sofrem uma violência de tal forma que aquilo vai retratar a vida dela por um bom tempo, enquanto ela não encontra a cura, enquanto ela não passa pelo novo nascimento. E o novo nascimento, queridos, ele também nos cura. Ele traz para nós realmente o conforto, porque tem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tem realmente aquele que nos dá a nova natureza. Então, não somente essas 2 mulheres, Jesus ofereceu a nova vida. Jesus disse também para aquele homem que tinha sido possesso por uma legião de demônios. O homem tinha uma legião, mais de 2.000 demônios estavam naquele homem. Depois da cura, Jesus disse: vai para a tua casa, vai para a tua família. O texto é bem claro em dizer que aquele homem, ele com certeza passou um bom tempo longe da sua casa e longe da sua família. E quando Jesus ofereceu a ele a mudança de vida, o novo nascimento, a primeira coisa que Jesus disse àquele homem foi: vai para a tua casa, vai para a tua família. E ainda lhe deu a missão e testemunha para eles o que Deus fez por ti e como teve misericórdia de ti. E aquele homem saiu falando de Jesus, não somente para a sua família, mas para 10 cidades ali vizinhas. Jesus também ofereceu essa nova vida a um homem chamado Zaqueu, o principal dos publicanos, ou seja, é como alguém, um auditor fiscal. Ele era fiscal, ele trabalhava na Receita Federal para o governo romano. E aquele homem era rico. E a multidão estava seguindo Jesus de tal forma, ele era de pequena estatura, é por isso que ele vai e sobe numa figueira brava chamada. Mas Jesus passa lá e diz: olha, Zaqueu, desce, porque hoje à noite eu vou me hospedar na tua casa. E aquele homem muda de vida, e aquele homem dá a metade dos seus bens, e aquele homem diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o próprio Jesus diz: hoje há alegria, hoje há salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Então, se você está aqui hoje à noite, queridos,
e você ainda não nasceu espiritualmente. E aí, o que é que você vai fazer depois de ouvir isso? É uma decisão, mas uma decisão que vale para toda a vida. Você vai continuar obedecendo a sua natureza terrena? O que é a sua natureza terrena? Onde ela vai lhe levar? Futuramente, a condenação eterna. Somente o novo nascimento, somente nascendo através de Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.